Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, sugerindo a vocês, futuras mamães, futuros papais, que evitem de todo jeito dar o nome de Fernando ao menino que vai nascer. É uma aparente maldição. Afinal de contas, é de Fernando em Fernando em Fernando que o fazendão vai se ferrando. Hoje, 15 de agosto de 2025, é o dia da gestante, o dia dos solteiros, o dia da informática, o dia do cirurgião vascular, o dia do médico angiologista, o dia da imigração chinesa no Brasil e o dia nacional das Santas Casas de Misericórdia. Os indicadores financeiros mostram dólar subindo, euro, bolsa de valores e Bitcoin baixando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. A revelação de que o diáfano e purpurínico Lulu Boca de Veludo possui um apartamento em Miami que vale 22 milhões de reais, paga condomínio de 15 mil reais por mês e impostos anuais acima de 270 mil reais e foi comprado à vista num esquema financeiro de offshore envolvendo os supostos filhos dele numa empresa de fachada, deixou o fazendão em polvorosa esta semana, com aquela famosa pergunta que não quer calar. Como é que um funcionário público, mesmo de alto escalão, tem essa grana afrodescendente toda para comprar algo assim à vista e nem precisando de financiar? E é a tal história, né? 22 milhões de reais é um caminhão de dinheiro. E todos os imóveis que a família Bolsonaro comprou ao longo de toda a vida, somados, não chegam nem à metade do valor de um único imóvel comprado à vista pelo golpista Usaid Lulu Boca de Veludo, aqui nos Estados Unidos. Você se lembra? Bateram no presidente Jair Highlander Bolsonaro por mais de um ano por causa desses imóveis. Mas agora, o silêncio é completo e absoluto a respeito do apartamento desse emérito disseminador de fake news que já deveria ter sido destituído por cometer crime de responsabilidade. Mas o que se informa na realidade é que, se esses 22 milhões de reais impressionam, o que será que vai acontecer quando se divulgar amplamente que tem um outro operador do sindicato do crime, cuja alcunha é laxante ou sapão, com mais de 1 bilhão de reais, bilhão com B, em terra, cavalo e gado, em nome de uma sobrinha? Você sabe, é um daqueles arranjos que cheiram a laranja para driblar declarações e investigações, como se heranças milagrosas caíssem do céu, né? Até o Jason Miller, assessor do presidente norte-americano Donald Trump, postou 3 pares de olhos arregalados quando leu essa informação dada pelo influenciador da economia Renato Breia. Tem também a imobiliária Nunes e Marques, administradora de imóveis, sediada em Teresina, que comprou uma mansão de 4,5 milhões de reais em dezembro de 2021. Segundo o portal Metrópolis, as sócias são a esposa e a irmã de um integrante do sindicato do crime. O Drink de Grafeno quis saber detalhes da empresa F. Rocha Eletros e Construção Limitada e descobriu que a empresa foi fundada no dia 26 de novembro de 2019 em Espinosa, em Minas Gerais,
e atuava no comércio varejista de eletrodomésticos, áudio, vídeo, materiais de construção e afins. Atualmente, a empresa, que teve como sócios Florival Rocha Júnior e Denise Rocha Nassif, irmãos da Bruxa do 71, irmã gêmea de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, está com status de encerrada na Receita Federal. Mas o drink de grafeno também pediu para saber mais sobre a empresa Zanin Martins e Advogados e a relação dela com a empresa Crown, criada em Luxemburgo. O que foi informado é que essa Crown esteve metida numa briga judicial em que a mulher do laxante sapão e a mulher do peixe ensaboado defendiam a Crown, enquanto a macaca negra, mulher do golpista psicopata, defendia o grupo Petrópolis. Para resumir uma longa história, os conflitos de interesse e as decisões judiciais controvertidas se amontoaram nesse caso. O drink de grafeno, sempre curioso, quis saber também qual a ligação da empresa Al-Nakla, Investimentos e Participações Limitada, e a família do operador do Sindicato do Crime, que é crente do pé quente, na exploração de ouro e grafeno. Ele ficou sabendo que a ligação envolve a Palm Miracatu, empresa formada em 2019 pelos tios do crente do pé quente, e a Al-Nakla Investimentos, que obtiveram licenças para explorar ouro e grafita, a fonte do grafeno, em São Paulo. Muita gente se surpreendeu quando o meliante Davi Narcolumbre, atual presidente do Senado, disse de peito aberto que não vai pautar impeachment de nenhum dos 11 integrantes do Sindicato do Crime que opera do outro lado da Praça dos Três Podres Poderes, especialmente do psicopata golpista amiguinho dele. Narcolumbre, inclusive, cometeu um erro ao dizer que ele não faria isso mesmo que 81 senadores assinassem o pedido de abertura de impeachment. O QI do pobre meliante não deixou que ele percebesse que, se 81 senadores assinarem um pedaço de papel, a assinatura dele também teria que estar lá, né? Enfim, o que se fala e se entende sempre é que a ação de pautar impeachment dos meliantes togados não ocorre simplesmente porque os congressistas, deputados e especialmente os senadores, que têm a responsabilidade constitucional de fiscalizar a atuação desses indivíduos, têm o rabo preso no Sindicato do Crime. Para evitar qualquer andamento de processo e até mesmo uma condenação, ninguém se mexe. Agora, para o seu conhecimento, surgem os detalhes mais explícitos dos motivos pelos quais o meliante Davi Narcolumbre não pauta o impeachment do psicopata golpista. O vereador Guilherme Kilter, em uma postagem na plataforma X, revela que o atual presidente do Senado responde a um processo sigiloso no Sindicato do Crime, que está sob análise do morbidamente obeso integrante que detesta ser chamado de gordola, por causa de uma suposta rachadinha de meros 2 milhões de reais. Além disso, o vereador destaca que Narcolumbre já foi alvo de inquéritos arquivados e que a família dele está envolvida em diversas investigações, incluindo tráfico internacional de drogas, compra de votos e crimes ambientais. Entre os investigados estão o primo, Isaac, suspeito na Operação Vicari por tráfico de drogas, o irmão Josiel, ligado à compra de votos, e Alberto Samuel, flagrado com R$500 mil em espécie. Outras denúncias apontam irregularidades em emendas parlamentares milionárias destinadas a obras e ONGs, além de contratos fraudulentos na Codevasf e suspeitas que envolvem a ONG Inorte. O vereador Guilherme Kilter ainda menciona o uso de um jato particular vinculado a emendas que somam R$15 milhões, ligadas a um programa de saúde suspenso
após graves infecções em pacientes. Para o vereador, a coisa só vai mudar se o processo de Narcolumbre for transferido para a Justiça Comum e o poder dos operadores do Sindicato do Crime sobre as emendas acabar, apontando o morbidamente obeso integrante, que detesta ser chamado de gordola, como peça-chave no bloqueio das investigações. Em outras palavras, vamos e venhamos, para quem já está afundado dessa forma em matéria fecal e não tem apenas o rabo, mas todo o corpo preso, uma lei Magnitsky não deve alterar muita coisa, né? E quais as origens da família do crime Narcolumbre? O documento ao lado, de 1981, revela que membros da família de Narcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar, o que, embora não envolva diretamente o atual presidente do Senado, que tinha apenas 4 anos naquela época, lança luz sobre o contexto familiar e econômico que sustentou o crescimento político dessa figura repelente. E por falar em crime, o Alfred Newman passa por aqui só para lembrar que o vampiro sanguessuga, um certo bosta, era o ministro da Saúde no período da implantação do esquema escravocrata Mais Médicos. E na Gazeta do Povo a informação de que o consulado dos Estados Unidos em São Paulo comunicou hoje à esposa e à filha de 10 anos do atual capataz da saúde, Alexandre Quadrilha, que elas tiveram seus vistos americanos revogados. A informação foi veiculada pelo G1 e pela Folha de São Paulo, que relataram que a mensagem enviada por e-mail pelo consulado apenas menciona que a esposa e a filha de Quadrilha, que se encontram no fazendão, não podem mais receber vistos. O petralha escravocrata Alexandre Quadrilha afirmou ao G1 que o visto dele não foi cancelado porque está vencido desde 2024. A revista Oeste informa que funcionários e moradores de Serraria, uma cidade com cerca de 6 mil habitantes na Paraíba, confirmam que Ari Gustavo Soares, oficialmente assessor do homúnculo guaxinim paraibano na Câmara dos Deputados, é, na verdade, caseiro da fazenda do ladrão de galinhas e amarra-cachorro do golpista psicopata. Apesar do cargo de secretário parlamentar, que exige dedicação exclusiva de 40 horas semanais, Ari Gustavo Soares fica na propriedade durante a semana. Desde 2019, Ari recebe salário e benefícios que somam R$ 7.200 mensais pagos pela Câmara. O cargo, conforme a lei e as normas internas, impede o vínculo com outras atividades públicas ou privadas que conflitem com a função. A legislação prevê que a atuação do assessor deve ser restrita a atividades parlamentares. E este já é o 4º funcionário fantasma do homúnculo paraibano revelado pela imprensa em apenas um mês. Você tem tido dificuldade para ver o CL News ou o segmento de orações? Seus problemas acabaram. Espalhe essa boa notícia. Guarde o site clnewsoficial.com na memória do seu navegador e fique sempre muito bem informado. Acesse o site clnewsoficial.com quantas vezes quiser. Veja o CL News, o segmento de orações e muito mais. E não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. O senador Flávio Bolsonaro postou no X uma informação publicada pelo Infomoney, segundo a qual o Banco do Brasil registrou um lucro líquido de 3 bilhões e 800 milhões de reais no segundo trimestre, o que significa uma queda anual
de 60% no lucro do banco. O senador Flávio Bolsonaro comenta: é isso mesmo que você leu, queda de 60% no lucro do Banco do Brasil em relação ao mesmo período do ano passado. Se colocar a petralhada para administrar o deserto, em 4 anos acaba a areia. Mel de 2.500 anos foi encontrado na Itália por pesquisadores de Oxford. Os recipientes descobertos no sul da Itália são um testemunho surpreendente da história antiga e representa um marco da capacidade da ciência contemporânea de desvendar mistérios do passado. O achado científico, publicado no dia 30 de julho no Journal of the American Chemical Society, resolve um debate de 7 décadas sobre o conteúdo de 8 jarros desenterrados em 1954 em Paestum, uma antiga cidade grega dominada pelos romanos no século VI a.C. Um novo monumento emerge na Ilha de Páscoa, na costa oeste do Chile, e intriga os especialistas. O Moai inédito foi encontrado em um lago seco da ilha, que é considerada um mistério pela presença de 1000 cabeças de pedra. Uma rocha coral foi encontrada pelo rover Curiosity no planeta Marte. A formação rochosa semelhante a um coral foi encontrada durante as observações mais recentes do rover Curiosity no planeta Vermelho. Os cientistas encontraram o primeiro buraco negro do universo, que seria datado de mais de 13 bilhões de anos. A descoberta foi liderada pelo Centro de Fronteira Cósmica da Universidade do Texas, em Austin, aqui nos Estados Unidos, e publicada no periódico Astrophysical Journal Letters. Na Gazeta Brasil, um vídeo mostra o momento em que Donald Trump e Vladimir Putin trocaram um aperto de mãos no início da reunião do Alasca. O encontro, realizado hoje na base aérea Elmendorf-Richardson, perto de Anchorage, a capital do estado, contou com cerimônia marcada por caças e tapete vermelho e antecedeu horas de negociações sobre a guerra na Ucrânia. O que estava previsto como reunião privada passou a incluir autoridades dos 2 países, sinalizando cautela da Casa Branca. Para Trump, esta é a chance de se afirmar como negociador mundial. Para Putin, é a oportunidade de reforçar os ganhos territoriais e impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. O Departamento da Justiça norte-americano enviou uma carta a 12 estados exigindo, veja só, não pedindo, mas exigindo que esses estados que possuem as chamadas cidades-refúgio, paulo-freireanamente chamadas no Fazendão de cidades-santuário, eliminem essa condição ou percam ajuda orçamentária. Os estados atingidos pela exigência do Departamento da Justiça são Illinois, Nevada, Oregon, Vermont, Colorado, New York, Delaware, Califórnia, Minnesota, Washington, Connecticut e Rhode Island. Na Gazeta do Povo, a informação de que o governo do Equador decretou que o chamado Cartel dos Sóis, uma organização criminosa que, segundo os Estados Unidos, é liderada pelo narcoditador da Venezuela, Nicolás Maduro, passará a ser oficialmente tratado como grupo terrorista no país. A medida foi anunciada pelo presidente Daniel Noboa, que determinou ao Centro Nacional de Inteligência a análise da presença e da influência dessa estrutura dentro das gangues locais, às quais o governo declarou guerra. O decreto de Noboa segue a linha do governo norte-americano. No fim de julho, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, sob a gestão do presidente Donald Trump, classificou o Cartel dos Sóis como entidade terrorista e aplicou sanções contra seus integrantes. A decisão do presidente equatoriano ocorre após a procuradora-geral americana Pam Bondi associar o podre Maduro ao narcotráfico e anunciar uma recompensa de $50 milhões por informações que levem à captura do narcoditador chavista.
Neste dia 15 de agosto, em 1057, Malcolm Canmore, mais tarde Malcolm III, matava o rei Macbeth, encerrando o reinado de Macbeth como rei da Escócia. Em 1248 era lançada a pedra fundamental da Catedral de Colônia, construída para abrigar as relíquias dos 3 reis magos. A construção só seria concluída em 1880. Em 1519 era fundada a cidade do Panamá. Em 1537, o explorador espanhol Juan de Salazar y Espinosa fundava Assunção, a capital paraguaia. Em 1824, escravos libertos dos Estados Unidos fundavam a Libéria. Em 1900, ocorria a primeira entrada oficial de imigrantes chineses em São Paulo. Em 1914, o Canal do Panamá era aberto para o tráfego. Em 1947, a Índia ganhava a independência do domínio britânico depois de quase 190 anos de domínio da coroa e se unia à Comunidade das Nações. Em 1948, a Coreia era dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, no paralelo 38 graus norte. Em 1950, com 8,6 na escala Richter, o maior terremoto em terra firme ocorria na fronteira Índia-Tibete-Mianmar, matando 4.800 pessoas. Em 1969, tinha início o Festival de Woodstock, em Nova York, apresentando alguns dos melhores músicos de rock da época. Em 1998, a Apple lançava o computador iMac. E em 2023, um apagão atingia 26 das 27 unidades federativas brasileiras. É isso aí, semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está quase terminando. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer de maneira muito especial a você que faz parte dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia o meu NetJornal. E eu quero também reiterar o convite para que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para a Aparecida Alonso, lá de Ubatuba, no litoral paulista, para o meu amigo Paulo Roberto Ramos, minha amiga e quase vizinha Mirna Chalfun, de Melbourne, Flórida, agora no Rio de Janeiro, Francisco Lins Albuquerque Filho, Luiz Gomes Duarte, Marcos Zelinski, Aurélio Agostinho, Amauri A. Oliveira, Graça Miranda, Giba J. Bassani, José Nivaldo Camelo, Cláudia Credi, meu amigo Ricardo Turano, Beckenbauer da Silva Santos, Reinaldo Ferreira da Cunha e para a Safira Neves. E mais uma coisinha. Um momento pseudo-romântico para o seu fim de semana, com o trio ternura da bandidagem do Fazendão. O cachaceiro corno, vigarista e assaltante, a diáfana gazela saltitante e o merendeiro aborteiro Opus Dei insignificante. Lula! Lula! Até a semana que vem.